Olá, mulheres de produto. Eu sou a Su e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. E estou aqui para mais um Tech News do mês agora de junho, que acabou de acabar. E galera, o frio chegou e com ele a gente tá marcando aqui presença para mais um EP com várias notícias do mundo da tecnologia que aconteceram em junho e estão aqui prontas para vocês com os nossos comentários, também um pouco com o nosso ponto de vista. Fica com a gente para ouvir as notícias quentinhas de hoje. Tem Elon Musk, tem Apple, tem inovações de IA, como sempre, mas uma curadoria excelente aqui para você ficar super atualizada do que aconteceu no mundo da tecnologia nesse último mês. Rubs, parece que você já vai começar aí com uma notícia quente de Elon Musk. O que este homem andou fazendo aí nesse último mês? Olá, mulheres de produto, olá, Su. Então, vamos começar com a primeira notícia realmente relacionada a Elon Musk, que vai começar, na verdade, no último domingo, dia 22, Elon Musk anunciou mais um passo ousado da Tesla com o lançamento do serviço de robotáxi, que é o novo braço da empresa focado em mobilidade autônoma. A ideia lembra um cruzamento entre Airbnb e Uber, mas com carro da Tesla. O funcionamento é simples, porém é bastante ambicioso. Donos de veículos Tesla poderão disponibilizar seus carros para o serviço de robotáxi por períodos flexíveis, que podem ser de algumas horas ou vários dias, e terão liberdade para incluir ou retirar seus carros conforme a própria rotina. A divulgação veio com a mensagem até ousada: faça seu dinheiro trabalhar por você, sugerindo que, por exemplo, enquanto você está viajando de férias, seu carro pode estar aí, gerando receita, basta apertar um botão no aplicativo da Tesla. Segundo Musk, essa receita pode ultrapassar o valor da parcela mensal do carro, mesmo com a Tesla ficando com uma fatia do valor arrecadado. Ao ler essa reportagem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: nossa, que sacada esperta, interessante. Mas logo depois me surgiu uma dúvida. Talvez não tenha muito a ver com o mundo de tecnologia, mas eu me questionei. Em caso de acidente, quem será responsável? A Tesla ou o dono do veículo? Aí, pesquisando, percebi que ainda não há resposta definitiva, mas de forma geral, o que se vê hoje é que, se o acidente for causado por erro de software, a responsabilidade tende a ser da montadora. Já se o problema for falha de manutenção, a responsabilidade recai sobre o proprietário do carro. Além disso, é bem provável que as regras dos seguros automotivos precisem passar por uma revisão para acompanhar todas essas novidades. E é isso, o que é que tu achou dessa notícia? Eu acho que é um pouco do que a gente já fala nos outros episódios, né? Também teve a recente união de Uber com iFood. Acho que são naturais essas mesclagem de serviços, de modelos de serviço também, né, para atender a população. Mas, como você mencionou aí, por mais que talvez não esteja tão relacionado com a tecnologia, é importante a gente ficar pensando no e se. E se as coisas acontecerem, em algum momento pode dar ruim para alguém, sabe? E como que de fato vão lidar com essa situação. Então, acho que é um modelo interessante, mas que precisa ser muito bem cuidado e principalmente adquirido pelas pessoas certas. Acho que não é um produto que, assim como todos os produtos, não é um produto que é para todo mundo, né? Exatamente. E aí, se de um lado Elon Musk aposta no futuro da mobilidade com robotáxis autônomos que misturam modelos de negócios, né, da Uber com a da Airbnb, do outro, a China avança em direção ainda mais ousada: conectar o cérebro humano diretamente às máquinas. A tecnologia está deixando de apenas nos servir para começar a nos incorporar, e isso muda tudo. E que conta isso melhor é a Suelen. Bom, é isso mesmo, Ruby. Essa é uma notícia da Veja, em que fala que a China realizou esse primeiro ensaio clínico aí com a interface cérebro-computador em um paciente amputado. Isso aconteceu agora no mês de junho. E eles deram esse novo passo aí, um passo decisivo na corrida global pela integração entre a mente e a máquina. Esse ensaio, ele foi um ensaio invasivo, né, que aconteceu em um paciente amputado e posicionou aí a China como o segundo país do mundo a alcançar essa sofisticação, ficando aí apenas atrás dos Estados Unidos. Mas esse estudo, ele basicamente envolveu uma articulação entre universidade, hospital e empresa de tecnologia, e que chamou bastante atenção não só pelo sucesso do procedimento cirúrgico, mas também pela capacidade do paciente de interagir com sistemas digitais por meio dos sinais neurais estáveis e duradouros. Então, graças ao uso aí de eletrodos flexíveis,
que respeitavam aí o tecido cerebral desse paciente, ele conseguiu fazer essa comunicação. Então aqui a gente já está projetando a próxima geração, né, de tecnologia assistiva e ao mesmo tempo dando os nossos primeiros passos em direção a uma era em que os nossos pensamentos podem ser convertidos de fato em comandos digitais. Bom, eu acredito que para quem trabalha com produto é quase impossível ignorar o potencial dessa revolução. Então vamos imaginar aí o desafio e também os impactos, né, disso na área de saúde, acessibilidade, educação. É claro, sem esquecer aí que o paciente do estudo, ele era uma pessoa amputada, então fazia sentido para a necessidade que ele tinha, né? Então, sempre pensando com cuidado e responsabilidade de como a gente utiliza uma tecnologia tão poderosa, aqui foi utilizada super por bem, assim, para uma situação muito importante. Bom, a promessa era restaurar os movimentos, controlar braços robóticos, ampliar a independência de pessoas com algum tipo de paralisia, e isso parece ser maravilhoso. Mas também é importante a gente sempre estar otimistas e cuidadosos e muito críticos quando algo desse tamanho acontece aí na área da tecnologia, porque a gente sabe que é recorrente nesse setor. Algo que comece como uma solução médica pode rapidamente aí ser mudado e alterado para alcançar interesses comerciais, interesses capitalistas. Bom, Rubens, se por um lado a gente está aí com a tecnologia prometendo transformar as nossas mentes em interface, a realidade está mostrando que essa mesma tecnologia ainda expõe o quanto a gente está vulnerável, quando o assunto é segurança digital. É isso mesmo? A próxima notícia foi até engraçado como ela chegou até a mim, foi um amigo, né, que também é muito envolvido em tecnologia, que me passou essa notícia, e como eu queria muito trazer para cá, só apontei para ele, mas cadê o link? Ele, link de quê, criatura? Eu só quero que você troque as senhas. E aí eu fui pesquisar mais um pouquinho. Então, o título da notícia é Maior vazamento da história expõe 16 bilhões de senhas, e o Brasil está entre os mais afetados. A fonte é a revista Exame. Então, no Giro Tech desse mês, uma notícia importante e preocupante, como a própria Sueli pontuou. O que está sendo chamado do maior vazamento de dados da história expõe mais de 16 bilhões de senhas. Isso mesmo, 16 bilhões. E o Brasil está entre os países mais afetados, com mais de 3,5 bilhões de registros em português circulando por aí. Entre os serviços mais comprometidos apareceram nomes como Google, Apple, Facebook, GitHub, Telegram e até plataformas do governo. O alerta sobe ainda mais porque muitos desses dados nunca tinham sido vazados antes, o que significa que podem ser usados em ataques com alto potencial de sucesso. Essas informações podem ter sido capturadas via phishing, malwares e incluem dados de usuários conectados a serviços populares e governamentais. Então a gente não sabe muito, pode vir de todos os lados esse ataque, né? O perigo é real, com credenciais fresquinhas em mãos de criminosos, com risco de invasão de contas, roubo de identidade e fraudes, né? Também. Esse episódio, novamente, reacende o debate sobre segurança digital e sobre o papel que os produtos digitais precisam assumir na proteção do usuário. Segurança não é apenas um detalhe técnico, ele faz parte da experiência do usuário. E será que a gente está priorizando a segurança da informação como parte dessa experiência ou estamos apenas tratando como detalhe técnico, lá no fim do backlog, né? Vale o questionamento. Na era de dados como ativos, segurança também pode ser considerado como produto. E talvez a pergunta certa não esteja, estamos seguros? Mas sim, nosso produto protege o usuário até quando ele não está olhando? Então, puxando o gancho para a próxima notícia, a gente já pode pensar. De um lado, existe a urgência por proteção, do outro, o foco na estética, com a Apple correndo para refinar a experiência visual do iOS 26 com o Liquid Glass. Em meio a interfaces cada vez mais sofisticadas, será que estamos esquecendo o básico, como segurança no caso da matéria anterior e usabilidade? Como vamos entender melhor na próxima matéria? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios,
como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. É isso mesmo, Ruby. E acho que aqui, todo mundo viu essa notícia em algum momento lá no LinkedIn, várias pessoas fazendo análise do design, do porquê não está funcionando, já aplicando 10 lições que você pode aprender aí com a Apple. Então, assim, eu acho que valia trazer, né, até para trazer um pouco da nossa leitura sobre essa matéria, mas acho que é com certeza um assunto aí muito conhecido das pessoas no mês de junho, mas para aqueles poucos que podem não conhecer, vou dar um pouquinho de contexto aqui também do que aconteceu. Então, o Liquid Glass, ele possibilita essas reações a cada movimento, segundo a Apple. Isso quer dizer que a cada toque, cada deslize, cada gesto que você tem, a tela ela vai ser mais responsiva e a aparência da tela também muda instantaneamente conforme você interage. Essa tecnologia ela proporciona realces realistas, animações sutis, adaptações da aparência da tela, a condição de iluminação do ambiente e também plano de fundo. Então essa característica aí tornou teoricamente o dispositivo mais fluido, essa era a proposta, né? Então quando você abrir o menu ali do iPhone, por exemplo, você ia ter a sensação de que os elementos estavam se movimentando de acordo com as suas escolhas, a partir de algumas respostas visuais imediatas. Bom, mas entre essa estética refinada e toda essa proposta e usabilidade real, existe aí uma lacuna de que nem sempre o design resolve, né? Então, o que aconteceu? A primeira versão beta do iOS 26, ele trouxe esse novo padrão para o centro da experiência, botões, menus, barras que agora flutuam como vidro líquido, né, assim, numa tradução literária sobre o conteúdo, e que reagem à luz da maneira que eu falei. Isso tudo parecia mágico, né? Pelo menos lá no vídeo de apresentação do Liquid Glass. Mas para quem testou, nem sempre foi funcional. Então, alguns usuários, eles relataram que as áreas como central de controle, o visual translúcido acabava confundindo. Então, os elementos eles se sobrepunham, dificultando a navegação. E a Apple, claro, corrigiu parte disso na segunda versão beta. Mas o episódio acabou levantando uma questão muito antiga entre a gente, né? De produto e design, que a gente já conhece. Qual é o limite aí entre o belo e o que de fato é utilizável? Bom, o Liquid Glass serviu como excelente exemplo de design que pode seduzir, mas também distrair. Com essa estética, ela pode virar ruído quando a função não está muito clara e de como as decisões baseadas em tendências visuais, como por exemplo transparência, minimalismo e fluidez, podem sim criar barreira para pessoas, por exemplo, com baixa visão, com menos familiaridade digital ou simplesmente em contextos de uso menos ideais. Bom, o que também chamou a atenção é o fato da promessa de fluidez e naturalidade, vindo acompanhada dessa ideia de elementos que só aparecem quando você precisa. Então, será que, sei lá, esconder os menus e os controles realmente melhora a experiência ou só adiciona mais passos aí até encontrá-los? Rubens, eu sei que você viu essa matéria em algum lugar. O que tu achou, assim, quando tu viu esse novo visual? Então, Su, como você mesmo disse na reportagem, acho que a gente pode resumir na seguinte frase, né? Bonitinho, mas pouco funcional. Não sei se vai além não, se não fizerem esses ajustes que você pontuou. Perfeito, não, é isso mesmo. E bom, se até os gigantes do mundo de tecnologia estão escorregando aí na parte de design, né, caindo nas tentações de encantar antes de servir, vale o pensamento, né, de como a gente pode fazer esse equilíbrio, muito na linha do que você falou, Robes, entre estética e utilidade dos produtos que a gente cria no dia a dia. Bom, de interface mais bonita a monetização mais agressiva, enquanto a Apple ajusta aí os detalhes da Liquid Glass para garantir uma experiência mais fluida e elegante, o WhatsApp está seguindo por outro caminho. É isso mesmo, Rubens? Essa notícia ela me chamou muita atenção, porque eu lembro quando eu estava fazendo transição de carreira para produto, em uma das aulas alguém questionou assim, como é que o WhatsApp fatura? Qual o modelo de negócio do WhatsApp? E a professora ficou assim, realmente, eu nunca havia pensado a respeito disso, vou pesquisar. E essa notícia agora responde muito do que questionamos lá atrás. O título da reportagem é o WhatsApp vai exibir anúncios para usuários e terá canais pagos por assinaturas. O WhatsApp está mudando, a gente conhece muito o WhatsApp como um aplicativo de mensagens rápidas, né? Bastante usado, principalmente aqui no Brasil a gente usa bastante. Só que a Meta anunciou a entrada de anúncios na aba de atualizações,
canais pagos por assinatura e a possibilidade de impulsionar conteúdos dentro do aplicativo. É a primeira vez que esse aplicativo começa a gerar receita diretamente dos usuários, transformando o espaço em uma plataforma de conteúdo e também de monetização, sem alterar a experiência das conversas privadas. É pelo menos o que se diz por enquanto. O Brasil foi escolhido como um cenário de teste, porque aqui o aplicativo já faz bastante parte da nossa rotina de vendas e atendimentos, mesmo que indiretamente, né? Muitas vendas são fechadas através do WhatsApp. E com a chegada desses novos recursos, o que antes era uso improvisado vai ganhar um pouco mais de estrutura. Mas essa formalização também exige atenção a temas como privacidade, segmentação e uso de dados, especialmente diante das exigências da LGPD. O movimento, apesar de estratégico, é bastante sensível. O WhatsApp sempre foi percebido como espaço direto, sem muitas distrações, a gente fazia nossas comunicações com amigos ou com grupos, né? Mas a Meta agora, ela aposta em um novo modelo sem quebrar, pelo menos ela espera, sem quebrar essa confiança. A questão é que se os usuários vão perceber realmente valor nessas mudanças ou vão começar a questionar o que antes parecia muito já sólido, né? E intocável. E para quem trabalha com produtos digitais, que é o nosso caso, fica aí a pergunta e um questionamento, que é como criar novas fontes de receita sem perder o que as pessoas já estão acostumadas, né? O que fizeram elas confiarem no nosso produto em primeiro lugar. Então, enquanto o WhatsApp prepara a chegada de anúncios e canais pagos para diversificar sua receita, outras redes sociais, vou deixar na curiosidade que a Su vai contar para vocês, enfrentam desafios técnicos em meio a momentos críticos de comunicação política. Entre monetização e estabilidade, vamos entender melhor como essas plataformas estão impactando a forma como consumimos informação e participação no debate político. Quem vai contar pra gente mais uma vez é a Su. É isso mesmo, Rubens. Notícia assim, né? Deixei por último, que aí a gente, quem não quer também escutar sobre o homem, pode ir, já veio as outras notícias. Mas achei interessante aqui trazer muito pra gente, novamente, discutir, ter um olhar um pouco mais crítico sobre isso que aconteceu, e creio que aqui vai ser uma leitura um pouco diferente da situação. Então, o que aconteceu? A notícia é a seguinte: rede social de Donald Trump, Truth Social, passava por instabilidades neste sábado, dia 21, depois de o presidente anunciar que os Estados Unidos atacaram o Irã. O que aconteceu? Nos últimos dias, enquanto todo mundo estava segurando ali a respiração diante da escalada do conflito entre Israel e Irã, a rede social do Trump foi palco de um outro tipo de batalha, a guerra pela narrativa. Então a gente está falando aqui da rede social Truth Social, que foi criada, uma plataforma criada por Trump em 21 de fevereiro de 2022, quando ele havia sido ali banido do Twitter. Ele tinha sido banido em 2021, acho que teve alguns outros episódios também. E aí, durante 12 dias, esses últimos 12 dias, a rede acabou sendo usada para anunciar ataques militares, mudar de posição política e comunicar um cessar-fogo. Tudo em tempo real, tudo sem mediação, tudo ao gosto de quem está detendo ali o login, no caso Trump. Bom, a Truth Social, que é a rede social do Trump, assim como tantas outras plataformas que habitam aí no nosso cotidiano digital, é um produto construído com intenções, funcionalidades, design, que acaba direcionando comportamentos. Mas o que de fato acontece, né, quando esses produtos eles deixam de ser apenas uma rede social e se tornam uma arma política, como foi nesses últimos 12 dias? Bom, redes sociais como essas podem virar aí um principal canal de comunicação oficial entre líderes mundial, o que por si só já é um absurdo, e dando aí para essas plataformas uma importância estratégica enorme, como se fossem parte da própria estrutura aí do governo. Mas bom, apesar dessa importância dada a essas plataformas, elas ainda são produtos privados, sujeitos a falhas técnicas, como vimos aí no título da notícia, bugs ou mesmo até ataques cibernéticos, como a gente já viu nas notícias aqui desse mês, mas também notícias passadas. Bom, isso tudo é super perigoso, então imagina você usar uma plataforma dessa para tomar decisão militar ou política. Então, comunicando aí através dessa plataforma, que aí pode literalmente sair do ar em uma hora super crítica. Bom, a gente está vivendo um momento em que decisões que afetam países inteiros, ainda mais na escala que a gente assistiu aqui, estão sendo anunciadas por meio de uma rede social.
Assim, gente, isso por si só deveria indignar muitas pessoas. É um produto com funcionalidades, é um produto que possui regras, que deveria possuir regras e também tem suas próprias limitações, né? Mas bom, eu acho que essa notícia serviu aí para expor como os líderes podem, com esse poder, eles podem acabar usando a tecnologia para moldar algumas realidades paralelas, né? Então, essa plataforma que se chama Truth Social, então as chamadas verdades de Trump, não são apenas postagens, né, gente? São aí as versões intencionais de um mundo que acaba ganhando uma forma, que acaba ganhando alcance, e tudo isso por consequência do meio do produto que ele mesmo idealizou para um uso dele, né? Então, para nós, profissionais de produto, de design, é sempre importante a gente olhar para essas coisas de maneira crítica, né? Olhar muito bem para a escolha das funcionalidades, algoritmo, design, de interação, tudo isso tem, sim, uma carga ali ideológica. E quando a gente ignora essa parte, a gente ajuda a pavimentar aí esse caminho para as plataformas que não só manipulam a verdade, mas também transformam elas em arma, como feito por Trump. Bom, estamos mesmo desenhando experiências para conectar pessoas ou estamos, sem perceber, construindo produtos que permitem algumas poucas vozes controlem a realidade de muitos? Gostaria de finalizar aqui a notícia com esse questionamento. E é isso. Chegamos ao final do Tech News com as principais notícias do mês de junho, mas conta pra gente, o que é que você sentiu falta que poderia estar aqui nas nossas notícias? A gente vai adorar saber. É isso, meninas. Muito obrigada pela audiência e nos vemos no próximo episódio de julho com as principais notícias do mundo tech, para você ficar sempre informado. Tchau, tchau!